Olá a todos, eu sou Layara Lipari, cardiologista e colaboradora do Triple I. Nós vamos comentar hoje sobre os fundamentos em doenças valvares, focando na estenose aórtica e alguns exames complementares, que são, nesse caso, o raio-x de tórax e o eletrocardiograma. É importante dizer inicialmente que esses exames não fazem o diagnóstico da estenose aórtica, mas eles trazem pistas principalmente sobre as repercussões quando as valvopatias são anatomicamente importantes. A gente começa relembrando um pouco da fisiopatologia da doença. Então, lembrando que quando a estenose aórtica ocorre, a gente tem uma dificuldade na saída do sangue do ventrículo esquerdo e essa dificuldade leva principalmente a uma sobrecarga de pressão. Essa sobrecarga de pressão leva a uma hipertrofia concêntrica. Em outros casos, por exemplo, quando a gente tem sobrecarga de volume, como na insuficiência aórtica, a gente tem uma hipertrofia excêntrica. Tudo isso para dizer que, na hipertrofia concêntrica, a gente tem uma multiplicação dos sarcômeros em paralelo e na hipertrofia excêntrica, a gente tem essa multiplicação em série. A multiplicação em paralelo, que leva a uma hipertrofia concêntrica, ela pode não alterar o tamanho do coração. Então, por exemplo, numa radiografia de tórax, a gente pode ver uma área cardíaca de tamanho normal e ainda assim ter uma valvopatia anatomicamente importante. Além disso, a radiografia de tórax pode dar algumas pistas sobre a etiologia dessa valvopatia. Então, é sempre importante a gente procurar, por exemplo, calcificação na topografia da válvula aórtica. Isso tanto no perfil quanto no anteroposterior. A gente pode ver também, em alguns casos mais avançados da doença, a dilatação do ventrículo esquerdo e aí sim, um aumento da área cardíaca global e a gente pode procurar aí repercussão também no átrio esquerdo, como o duplo contorno e o sinal da bailarina, que é quando a gente tem uma retificação do bronquifonte esquerdo, que costuma ser mais para baixo e a gente fica horizontalizado e mais superior do que o habitual. Em outros casos, quando o paciente já fez uma abordagem cirúrgica, por exemplo, a gente procura sempre por pontos da esternotomia, por pontos da correção do externo, né? E a gente pode encontrar também a prótese. A gente pode ver nos raios-x de pacientes que operaram há muito tempo, alguns ainda têm próteses mais antigas, em alguns casos a gente encontra aquela prótese Star Edwards, que é a bola gaiola super antiga, que não é mais utilizada. Em outros casos, próteses mais recentes, como a de duplo disco. Em alguns casos, próteses mais recentes ainda, como as de implante transcatéter. Ok. Falando agora sobre o eletrocardiograma, a gente sempre vai procurar também as sobrecargas, tanto de ventrículo esquerdo quanto de átrio esquerdo. Podemos ter ainda fibrilação atrial, bloqueio de ramo esquerdo e BAV de primeiro grau, que num primeiro momento pode até parecer contrassensual, o BAV de primeiro grau, mas a gente já explica um pouquinho por que ele aparece e como é que a gente avalia no eletrocardiograma. Bom, falei primeiro sobre as sobrecargas, mas sempre que a gente olha um eletro, a gente começa olhando para ver se ele é ritmo sinusal. Então, onda P positiva em D1, P positiva em AVF, toda onda P conduz, é um ritmo sinusal. E aí a gente vai para a avaliação das sobrecargas de ventrículo esquerdo. A avaliação de sobrecarga de ventrículo esquerdo, ela pode ser baseada em uma série de critérios. Como existem muitos critérios, é aquilo. Nenhum é 100% confiável e a gente não costuma fazer só um deles. A gente não faz só um deles, a gente precisa confiar em mais de um critério para falar numa sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então vamos comentar um pouco sobre quais critérios a gente tem para avaliar a sobrecarga de ventrículo esquerdo. A gente pode usar o critério de Sokolov, que é um critério antigo e que só leva em consideração voltagem. A gente olha para a onda S em V1 e para a onda R em V5 ou V6, o que for maior, e a gente fala de um Sokolov positivo quando esse valor for superior a 35 milímetros ou 40 milímetros se a gente estiver avaliando o eletro de um paciente jovem. Já outro critério que existe também é o índice de Cornell. O índice de Cornell, a gente olha a onda R de AVL e a onda S de V3 e soma também essas duas voltagens. Repare que esse critério usa tanto o plano frontal quanto o plano horizontal. A gente fala de um Cornell positivo quando essa soma for superior a 20 milímetros em mulheres e 28 milímetros em homens. Um outro critério que existe, esse mais recente, apesar de não tão novo, ele é de 2017, mas os outros são muito antigos, é o de Peguero-Lopresti. Esse é um critério bem interessante porque ele leva em consideração
a maior onda S também. Por que é interessante? Porque ele não é fixo. Então, você olha o maior S, a maior derivação, o maior S que tem em qualquer derivação, mais o S de V4. Quando o V4 for o maior, você multiplica ele por 2 simplesmente, tá? Isso é interessante porque em alguns casos a gente tem uma mudança do eixo do coração normal, principalmente nos pacientes com sobrecarga. Então é interessante levar em consideração essa mudança de eixo na hora que a gente está fazendo o cálculo da sobrecarga. O peguerulopreste, a gente fala que ele é positivo quando em mulheres maior do que 23 milímetros e em homens maior do que 28 milímetros. Um outro que a gente usa bastante é a presença do strain. O strain, ele olha para a repolarização do ventrículo, né, uma alteração da repolarização, e ela ocorre quando a gente tem hipertrofias concêntricas também. Essa alteração de repolarização, a gente olha em V5 e V6, principalmente, que são as derivações que veem melhor o ventrículo esquerdo, pode estar presente em D1 e AVL, né, lateral alta, mas a gente olha principalmente nesses dois, e o padrão de strain, o que é? É uma inversão da onda T, com um infradesnivelamento do segmento ST, que denota essa alteração de repolarização. Além disso, a gente tem um outro critério um pouquinho maior, que é um critério de pontuação, que é o critério de Home-Hill-Chestes. Esse a gente usa pontuando, primeiro, pontos que valem tanto para voltagem, quanto para direção do QRS, duração do QRS. Ele é um critério bem mais amplo. A gente fala em sobrecarga quando ele pontua mais ou igual a 5 pontos, e os critérios que mais pontuam. Então, pontuam 3 pontos. Quando a gente tem um QRS maior do que 20 milímetros no plano frontal ou 30 no plano horizontal, quando a gente tem strain, aquele que eu acabei de mostrar, e o paciente não está usando o digitálico, e quando a gente tem o índice de Morris. O índice de Morris, ele fala de sobrecarga do átrio esquerdo, então ele indiretamente pode inferir uma sobrecarga de VE, e o índice de Morris é quando a gente tem mais do que 1 milímetro de duração e mais do que 1 milímetro de profundidade, de amplitude da onda P no V1, que ele fala de sobrecarga de átrio esquerdo. Pontuou um pouco menos no Home-Hilt, pontuam 2 pontos. O desvio do eixo elétrico para maior do que menos 30, então desvio do eixo para a esquerda, né, do mesmo jeito que a gente olha bloqueio divisional antero-superior, então aquela onda, aquele QRS negativo em D2 e mais negativo ainda em D3, né? Nesse caso a gente sempre procura. E um ponto contam o tempo de ativação ventricular ou a derivação intrinsecoide, que é do comecinho do QRS até o pico da onda R. A gente fala que ele é positivo quando ele dura mais do que 40 milissegundos. Ainda valendo um ponto a duração do QRS quando maior de 120 milissegundos, né, maior do que 3 quadradinhos, e o padrão de strain naqueles pacientes que não usam o digitálico. Aí, mudando um pouquinho de falar das sobrecargas, a gente já falou vários critérios de sobrecargas, eu comentei também do BAV de primeiro grau. Bom, primeiro, no eletro, como é que a gente vê? O BAV de primeiro grau é um PR, então a ativação átrio-ventricular, né, do início da onda P até imediatamente antes do início do QRS, esse é o intervalo PR. Quando ele for maior do que 200 milissegundos, porém ele não varia e toda a onda P conduz, a gente está diante de um BAV de primeiro grau, tá? O BAV de primeiro grau, ele pode acontecer em diversas situações, mas na estenose aórtica, a gente vê ele acontecendo por conta da proximidade do nó atrioventricular com a válvula aórtica. Na anatomia, a gente lembra que o nó atrioventricular, ele passa bem justaposto a cúspide coronariana direita e a cúspide não coronariana bem ali naquela posição. Quando a gente tem uma calcificação, principalmente que se estende para além do anel, nas estruturas próximas, a gente pode ter uma lesão desse nó atrioventricular e aí sim a gente pode ter um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Além disso, ainda falando na anatomia, é importante lembrar que o seio coronariano esquerdo, a válvula aórtica, nessa posição, também tem uma relação muito próxima com o ramo esquerdo. Então, além do bloqueio atrioventricular, pela proximidade do nó atrioventricular, a gente tem a proximidade com o ramo esquerdo. Então, essa calcificação pode levar também a uma lesão do ramo esquerdo, e no eletro a gente vê isso como um bloqueio do ramo esquerdo. O bloqueio do ramo esquerdo é um alargamento do QRS para mais do que 120 milissegundos,
também faz parte da pontuação dos critérios de Home-Heald, que a gente acabou de comentar, mas ele sozinho também denota uma possibilidade de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Além disso, a gente comentou que podemos ter sobrecarga de átrio esquerdo também, que pode ser vista pelo índice de Morris, e em alguns casos, uma sobrecarga muito importante do átrio esquerdo pode levar a alterações na condução atrial e pode levar a uma fibrilação atrial. A fibrilação atrial a gente vê no eletro pela ausência de onda P. Então, na linha de base, a gente vê uma linha de base irregular, podendo ter aquelas ondas F minúsculas da fibrilação atrial, e o intervalo RR é irregular. A gente tem o paciente com o pulso arrítmico, e no eletro a gente vê que entre um QRS e outro, a gente tem uma variação desse intervalo que a gente chama de RR. Finalmente, eu vou comentar para vocês que a gente pode ainda ter um eletro de um paciente com estenose aórtica importante que não tenha sobrecarga de ventrículo esquerdo. E vai além disso, além de não ter sobrecarga, ele pode ter uma baixa voltagem do QRS, o que é contrassensual com tudo que a gente viu até agora. Mas é importante a gente lembrar que nesses casos de baixa voltagem, principalmente, a gente precisa lembrar da amiloidose, que é muito frequente em pacientes idosos que tenham estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente. É importante a gente lembrar que até 10 a 15% deles podem ter amiloidose. E isso pode, no primeiro momento, a hora que a gente olha o eletro, parece contrassensual, parece diferente do que a gente está esperando pela ausculta, pelo exame físico, mas é um sinal importante para a gente lembrar de investigar, sim, a amiloidose nesses pacientes com demais exames complementares. Muito obrigada a todos, eu espero que tenham gostado do tema e da aula de hoje. Para mais conteúdos semelhantes, acesse as nossas redes no Instagram e acesse a plataforma do Triple I. Muito obrigada!